deu uma escurecida aqui, aí foi a hora que caiu a parede e pau. Só escutou, parecia uma bomba, velho. Patrimônio histórico, você faz um museu, todo mundo visita. 8 pessoas morreram pela falta de cuidado. Esse é um momento de dor, é um momento de ser solidário às famílias, né, por essa fatalidade. E eu estou declarando o luto oficial de 3 dias em solidariedade às famílias. Muro da antiga fábrica de tecido em Sorocaba põe fim a 7 vidas e deixa um ferido. Vamos aos outros destaques desta edição. Polícia apresenta 2 suspeitos de assaltos. Em 10 dias, os bandidos invadiram 2 condomínios em Sorocaba. E o Noticidade vai mostrar que a ceia de Natal pode ficar mais cara este ano. A famosa bacalhoada também contribui para a alta dos preços. Sexta-feira, 21 de dezembro, o Noticidade está no ar. Os nomes das vítimas foram divulgados oficialmente hoje pela manhã. Depois de serem reconhecidos por familiares, os corpos foram trazidos ao IML de Sorocaba para as necrópsias. De lá, foram encaminhados ao velório. Veja o nome das vítimas: Humberto Dias Ferreira, taxista de 53 anos, Adilson Nunes Filho, médico de 35 anos, Rainer Alves, vigilante de 28 anos, Samanta Bianca da Conceição Chendrowski, assistente administrativa de 24 anos, e 3 ocupantes de um mesmo carro: Tiago Alves Siqueira, de 4 anos, a mãe de Tiago, Evelyn Cristina Siqueira, dona de casa de 30 anos, e Nayara da Conceição, irmã de Evelyn, de 25 anos. E no velório, as famílias demonstraram indignação pela tragédia. Familiares precisaram receber atendimento do SAMU. A prima do vigilante Rainer Alves conta que o motociclista estava no seu primeiro dia de emprego. Um menino muito doce, muito amável, e a perda foi muito dura. O velório de 5 das 7 vítimas foi na Alfebas, em Sorocaba. Só não foram velados no local os corpos de Samanta Bianca da Conceição Chendrowski, que foi levado a uma igreja do Jardim Guadalupe, em Sorocaba, e o médico Adilson Nunes Filho, que foi enterrado durante a tarde em Cerquilho. Muitas pessoas acompanharam a despedida de Tiago, a mãe Evelyn e a tia Nayara, que estavam no mesmo veículo. Este aposentado estava com o pai de Tiago quando recebeu a notícia. Ficou super nervoso, perdeu o chão, chorava desesperado. E depois a gente conseguiu acalmar um pouco e aí é isso aí, rapaz. A gente não esperava. A gente fazendo festa pro Natal, já tinha até baixado música, que a gente ia passar o Natal junto, tudo, e aconteceu isso aí. A secretária da Cidadania, Mazé Lima, esteve no local. As assistentes sociais fizeram todos esses contatos, acolheram as famílias durante a noite, os psicólogos acompanham as famílias. É o mínimo que nós, do governo, podemos estar oferecendo para essas famílias. E a tragédia que deixou Sorocaba em luto aconteceu no centro, ao lado de um dos terminais de ônibus mais movimentados da cidade. O cenário é parecido com o de uma guerra. O muro de 10 metros de altura não aguentou a forte chuva de ontem no centro da cidade e cedeu. Foram atingidos pelos escombros 4 carros de uma moto. Das 8 pessoas que estavam nos veículos, apenas uma sobreviveu. Foi levada ao hospital regional em estado grave. Paulo, que trabalha há 4 anos na rua Comendador Oeterer, onde aconteceu o acidente, foi o primeiro a tentar socorrer as vítimas. Foi um vento fora do normal, uma ventania muito forte. Eu subi fechar a janela do fundo. Quando eu vi fechar a janela do fundo, eu escutei o barulho. Eu olhei para baixo, a parede desceu. Começou todo mundo a tirar tijolo por cima do tijolo. O motorista do primeiro carro morreu nas nossas mãos. Aí a gente olhando, conversando com ele, mas ele não respondia. A dona do salão de beleza também ajudou no resgate. Só não esperava que uma das vítimas seria o primo dela. Estava muito ensanguentado, não dá para ver quem era. Esse ônibus que passava na hora da tragédia foi atingido, mas de raspão. Por sorte, nenhum dos 30 passageiros se machucou. Eles entraram em choque, queriam descer, queriam pular e tal. Falei, calma pessoal, calma. Aqui no ônibus não fez nada com a gente. Aí a chuva aqui estava forte, a enxurrada estava forte. Aí eu abri as portas e eles não conseguiam descer por lá. Aí a maioria pulou a catraca e desceram pela frente. Minutos após o acidente, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil procuravam mais corpos entre os destroços.
A possibilidade de haver mais vítimas foi descartada depois que as autoridades verificaram um vídeo de monitoramento interno do ônibus que mostrou que não havia ninguém na calçada no momento do acidente. Para o prefeito Vitor Lippe, a obra estaria regular, mas deve passar por nova avaliação. É preciso, obviamente, que uma obra como essa tenha uma série de exigências técnicas e normas técnicas de segurança, e nós vamos precisar avaliar todas essas questões, né? Todos esses procedimentos são exigidos pela prefeitura e é muito cedo ainda para que a gente possa dizer o que pode ter levado a isso. Anderson Schendroski Assunção, marido da vítima Samantha, foi transferido às 4 da manhã para um hospital de um convênio em estado estável. E como a cidade está em luto, a cantata de Natal, que hoje seria realizada próximo ao local do desabamento, foi cancelada pela Prefeitura de Sorocaba. A URBS também informa que a interdição do trecho da Avenida Afonso Vergueiro, entre a Praça Lions e a Rua Souza Pereira, está suspensa temporariamente. A Polícia Civil de Sorocaba apresentou hoje 2 homens suspeitos de pertencerem a uma quadrilha que assaltava condomínios na cidade. Os 2 homens foram presos nas casas onde moram em condomínios de Sorocaba e de Votorantim. Bruno Leonardo de Oliveira, de 25 anos, e Alexandro Gonzaga da Silva, de 32, são suspeitos de praticarem roubos à mão armada. O primeiro crime teria sido cometido no dia 29 de outubro. Em 10 dias, os criminosos invadiram e assaltaram 2 casas em condomínios da Zona Norte e Zona Oeste de Sorocaba. Segundo a polícia, eles levaram joias e um carro de luxo recuperado depois, além de R$390 mil em dinheiro e $12 mil. A polícia apreendeu 2 veículos, celulares, relógios, 2 pistolas de uso restrito, 50 projéteis, dinheiro e documentos. A petulância foi uma marca registrada dessa quadrilha, mas também se valia de muita inteligência. Nós podemos dizer que essa quadrilha é uma quadrilha organizada, porque eles tinham o levantamento da pessoa que iria ser roubada no interior do condomínio. E aí tinha toda uma engenharia para o ingresso nesses condomínios. A Polícia Civil ainda não encerrou suas investigações, pois nós estamos fechando a maneira como a quadrilha ingressava nos condomínios roubados. Ainda de acordo com a polícia, além dos roubos, Bruno teria participação também em furtos de caixas eletrônicos. Emerson Alberto Alves, de 28 anos, suspeito de ser outro integrante do grupo, está foragido. Essas imagens foram registradas por câmeras de monitoramento de um estabelecimento que fica em frente à parede de 10 metros da antiga fábrica Santo Antônio, que desabou e matou 7 pessoas. Uma pessoa sobreviveu. De acordo com a Defesa Civil, o vento de ontem à noite foi avaliado em 29 a 30 km por hora e não seria suficiente para a queda do muro. De acordo com especialistas, ventos acima de 90 km causam grandes estragos. Em nota, a assessoria de imprensa do Pátio Ciané Shopping informou que lamenta o ocorrido. Os motivos do acidente serão apurados e é prematuro apontar uma causa. A obra estava devidamente licenciada pelos órgãos oficiais responsáveis e acompanhada pela construtora Fonseca e Mercadante. E por se tratar de uma construção do final do século XIX, foram contratados consultores e projetistas especializados para este tipo de projeto, que ainda conta com o acompanhamento do patrimônio histórico. E nossa equipe falou com o presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Sorocaba, Alberto Strebe. Tem a documentação apresentada, ele apresentou todos os projetos, como é de praxe, apresentou na prefeitura, ele protocola na prefeitura, a prefeitura, através das secretarias, faz chegar até a Secretaria de Cultura, que é onde o Conselho é ligado, na Secretaria de Cultura, Aí esse Conselho analisa os projetos que foram enviados pelo Grupo Ciané, Aí, às vezes, tem alguma divergência em relação ao patrimônio, vamos falar assim, só o que é patrimônio cultural, Desses documentos nós verificamos, e encaminhamos à secretaria que vai dar o alvará de construção, que é a Secretaria de Habitação que dá, não somos nós, E nessa análise de documentação, nós fizemos reuniões com
com o grupo e mostramos algumas observações que o Conselho vai fazer, algumas exigências, né? Isso é colocado em ata de reunião, é transmitido a eles, eles fazem as alterações devidas no projeto, mas nada que impeça, né, a parte técnica ou a parte construtiva, né? São recomendações que a gente faz no sentido que ele vai seguir, vai fazer alterações no projeto. E nossa equipe também convidou engenheiros para falar sobre a estrutura do local. O perito pertence à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Depois de analisar as imagens, ele supõe que um conjunto de fatores possa ter causado o acidente. 3 das fachadas dele pega muito tráfego e tráfego pesado. Isso pode realmente ter afetado a alvenaria em si. Se eu não me engano, já há uns 3 meses que foi tirada a cobertura. E uma vez tirada a cobertura, a alvenaria ela fica exposta a ficar recebendo chuvas e infiltrações. Como isso ainda é uma argamassa que deve ter barro, um pouco de cal só, sem cimento, ela pode ter sido enfraquecida, assim, pelas últimas chuvas, né? A associação deve dar todo o apoio necessário para que se descubra as causas. Hoje, de manhãzinha, nós acionamos já o CREA, que são os fiscais, que eles foram até a obra e estão fazendo as avaliações do que foi, o que ocorreu. O Pátio Ciané Shopping tinha previsão para ser inaugurado em 2013. Antigamente, funcionava a tecelagem Santo Antônio, fundada em 1913. Hoje, muitos curiosos passaram para ver o local. Com a luz do dia, as marcas da tragédia ficaram mais visíveis. A pedido da Defesa Civil, trabalhadores da construção responsável pela obra instalaram tapumes para a proteção de pedestres. A rua onde o fato aconteceu está interditada para veículos por tempo indeterminado. Moradores, trabalhadores e curiosos paravam para tirar fotos, observar o local e lamentar. O temporal, né? O vento forte que deu, né? Com certeza. Ele é responsável. Ele é responsável por quê? Por o seguinte, ele devia ter travado o prédio e não travou o prédio. Daqui é possível ver o tamanho das obras e a altura dos muros, que devem ser preservados na construção. Em um dos lados é possível ver que foi construída uma contenção, que aparentemente não existia no lado do muro em que aconteceu a tragédia. Isso tudo é apuração que vai ser no decurso do inquérito, que a polícia vai proceder, ouvindo os responsáveis, ouvindo os técnicos, avaliando laudos. Eu destaco que o governador do estado mandou um oficial da Casa Militar para vir aqui até o local, veio ontem acompanhar o desenrolar dos nossos trabalhos e se colocou à disposição para qualquer órgão técnico do estado ou algum apoio tecnológico que o estado possa ajudar na elucidação desse fato. Esse comerciante diz sofrer com a poeira das obras. Para ele, não havia motivos para se preservar os tijolos da construção original. Patrimônio histórico, você faz um museu, todo mundo visita. Quem quer visitar, vai lá. Agora vai ver o que ali? Quantos tijolos você vai ver? Vai contar quantas vítimas nos tijolos? No espaço, existia uma fábrica de tecidos fundada há mais de 100 anos. Próximo ao local do acidente funciona o terminal rodoviário Santo Antônio. Com a tragédia, a população tem receio de passar perto daquela região. Não é que eu fiquei, já tinha medo. Tem que ficar mais esperto, né? Não só aqui, como em qualquer obra, né? A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o caso. De acordo com o delegado assistente, a construtora tem colaborado com informações. Mesmo assim, não se descartam erros na construção. Se as circunstâncias levarem para a culpa de alguém, seguramente essa pessoa ou alguém ou alguma firma será responsabilizada. Um homem foi atropelado nesta madrugada na Avenida General Carneiro, em Sorocaba. Segundo testemunhas, o motorista do carro estava em alta velocidade quando atropelou o pedestre. A vítima morreu no local. A gente volta a falar sobre o muro que desabou, deixando 7 mortos e 1 ferido em Sorocaba. No fim da tarde, a assessoria do Pátio Ciané Shopping convocou a imprensa para uma coletiva. Durante toda a coletiva, o diretor do shopping Pátio Ciané, empreendimento responsável pela obra realizada na antiga fábrica de tecelagem, manteve o discurso adotado pela empresa desde a tragédia. Ainda desconhece os motivos pelo qual a parede de aproximadamente 10 metros de altura desabou.
e que a Prefeitura e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico aprovaram todos os projetos para a obra. E assumiu que o Executivo fiscaliza somente a parte urbanística da obra e não a segurança. Não sei se até que ponto ele ia identificar a integridade do prédio, mas são as vistorias previstas na legislação municipal e que certamente a legislação municipal... Durante a coletiva também assumiu não ter certeza se há perigo ou não de um novo desabamento. Nesse momento, se eu te disser que corre risco de desabar ou não corre, eu seria precipitado. Tá? Está nesse momento sendo verificado. Começou hoje oficialmente o verão. A estação mais quente do ano foi iniciada às 9 horas e 11 minutos no horário de Brasília, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão para o fim de semana é de chuva em toda a região. Confira como ficam as temperaturas. Cesário Lange tem mínima de 20 e máxima de 27 graus. Mesma mínima prevista em Itapetininga. Em Tatuí, a mínima é de 21 e a máxima chega aos 28 graus. Em Jundiaí faz mais calor, com máxima de 32 graus. Sorocaba tem mínima de 20 e máxima de 27 graus. Esporte, a Liga Sorocabana não conseguiu segurar o líder Flamengo e perdeu em casa. Em partida válida pelo Novo Basquete Brasil, a LSB foi derrotada pelo time carioca por 87-56. Com o resultado, o time sorocabano permanece na 17ª colocação do campeonato. O próximo jogo da LSB será no sábado, às 5 da tarde, contra o Tijuca, no ginásio municipal de Sorocaba. Atenção consumidor, prepare o bolso. A ceia de Natal vai estar mais cara para os consumidores. Inclusive, a famosa bacalhoada pode ficar mais salgada com a alta dos preços. Nas bancas do Mercadão Municipal, nessa época, o bacalhau é quem faz o maior sucesso. Dona Eliane prefere o desfiado, tem a receita na ponta da língua. Dá uma passada de leite nele, assim, 1 hora e meia, aí enxágua ele, ferventa. Aí você põe creme de leite, você põe requeijão, mistura tudo no bacalhau, põe na assadeira, põe batata palha. Põe para assar, tá pronto. A Milermina também vai levar 1 quilo do peixe, apesar de ter visto um defeitinho nele. Eu achei um pouquinho caro, mas o que, né? Quem quiser ter ceia em casa este ano vai ter que gastar um pouquinho mais. É que, de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em relação ao ano passado, o preço dela subiu quase 20%. Mas nem adianta colocar a culpa toda no bacalhau. Os fornecedores do peixe norueguês estão vendendo um pouquinho mais caro do que o ano passado, é verdade, 6%. Mas essa diferença nem chegou ao consumidor final. Mantemos o mesmo preço do ano passado, né? Aumentou mais ou menos 5%, mas a gente deixou o mesmo preço ainda. Resolveu não repassar para o cliente? Exatamente, assim todo mundo sai bem. Bacana o exemplo do balconista, mas então por que será que o preço da ceia aumentou tanto? O proprietário desta outra banca no Mercadão do Campolim desvenda o mistério. O bacalhau não vai ser o vilão da história, né? É que o que compõe a parte da ceia de Natal é que é tudo importado, as castanhas natalinas, os azeites, e esses itens todos sofreram o reajuste por causa da alta do dólar, né? Ele tem razão. De acordo com a FGV, a batata aumentou 51%, a azeitona em conserva 12%, o azeite 4%. O arroz 33%, além do tomate. De um ano para cá, o preço mais do que dobrou. Só no último mês subiu 40%. Apesar disso, não tem jeito. O pessoal vai ter que comprar. Afinal, ninguém quer ficar sem ceia. Tem que ter a ceia. Faz parte. E o Noticidade de hoje se encerra em luto, em homenagem à tragédia que matou 7 pessoas e deixou uma ferida em Sorocaba.